Bem-vindos ao Nutrição Simplificada, o podcast que fala sobre nutrição e assuntos relacionados, de forma simples para pessoas que não são da área da saúde e também com estudantes e profissionais que queiram uma visão diferente. Meu nome é Matheus Silvestre, diretamente da capital do Ceará. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Carlos Eduardo, do Rio de Janeiro. E vamos aí para mais um episódio. Galera, quem fala aqui é o João Camilo de Salvador. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast. Vamos que vamos. Aqui quem fala é Maurício de Souza, de Resende, interior do Rio de Janeiro. E vamos para cima, falar sobre nutrição e simplificar o máximo possível. E no episódio de hoje, vamos bater um papo sobre o que realmente significa uma refeição livre e dia do lixo. Quem nunca saiu com os amigos para curtir e pediu uma pizza inteira, ou então no iFood pediu aquele combo de 4 hambúrgueres pelo preço de 2 e foi questionado por estar de dieta e estar comendo tudo isso. Ou quando você passa a semana toda comendo regrado, aí chega no domingo, come feito uma jamanta raivosa sem pensar no amanhã. Ou então quando você assiste aqueles vídeos de vlog maromba, eles vão gravar no fast food do palhaço ou no Rei do Hambúrguer, onde comem metade do cardápio e lá se vão 3.000 calorias fáceis em apenas uma refeição. Ou também quando tem vídeos desses mesmos vloggers aproveitando o seu dia livre para passar o dia todo comendo o que eles consideram como comida suja. Aí na resposta sempre tem: hoje é o meu dia do lixo, hoje eu posso. Será mesmo que pode? O que é dia do lixo? O que é refeição livre? Existe mesmo dia do lixo e refeição livre? É exatamente sobre isso que nós vamos bater um papo hoje. Bom, para começar, a gente vai primeiro acertar o nome. Não é dia do lixo, é uma refeição livre. E a gente também aqui, daqui para frente, a gente não vai falar em dia do lixo, refeição lixo. A gente vai usar o termo, não é nem um termo técnico, né? É um termo um pouco menos ofensivo, que afinal você se referir à comida como lixo não é uma coisa muito legal. Porque no começo era comum a gente ver algumas pessoas falando, ou até se preparando. Ah, eu estou de dieta já tem algum tempo, algumas semanas, alguns meses. Eu estou preparando o meu dia do lixo. Então era comum você ter a pessoa ali literalmente o dia inteiro simplesmente comendo. Tudo que ela não comeu naquele mês, 2 meses, ela comendo naquele dia. É café da manhã, uma pizza dobrada, o almoço McDonald's, o lanche era pão com mortadela e queijo, e a janta era o que tivesse dando sopa pela frente. Então, isso não é o correto. Até porque, se você parar para pensar num planejamento que foi calculado as calorias durante a semana, é muito fácil num dia, se comportando dessa forma, todo aquele déficit calórico que você veio acumulando durante a semana, vamos dizer que você fez um déficit de 7.000 calorias durante a semana. Isso te daria matematicamente ali uma perda de peso de cerca de 1 quilo de gordura por semana. Mas você está ali todo dia acumulando essas 7.000 calorias. E num dia livre, se você levar isso ao pé da letra, você pode zerar esse déficit calórico. Então, tudo aquilo que você foi colocando, foi acumulando como déficit ao longo da semana, você pode zerar ele no teu dia livre, se você levar isso ao pé da letra. Então, você pode pôr 1 semana, 2 semanas completamente a perder. Então, todo aquele esforço dos dias anteriores não serviram para nada. Se o teu objetivo for perder peso, se você só quer manter o teu peso, manter a tua estrutura corporal, beleza, você pode lidar dessa forma. É aquela pessoa que come limpo, come certinho, se controla de segunda a sexta, sábado e domingo ela esquece da vida e segunda volta ao normal. Para muitas pessoas isso funciona. Então, o correto, o que se pratica é você fazer uma refeição, que você durante a semana vai reduzir um pouco mais as calorias ali de segunda a sexta, e no dia, eu quero fazer na sexta à noite, porque eu vou viajar, vou um jantar, vai ter um happy hour do trabalho, ou eu quero fazer no sábado, que eu vou sair com a minha esposa, com meu marido, namorados, ou no domingo, tem o almoço da família, tem um churrasco da família. Então você ajeita essa sua refeição e é uma oportunidade também de você ter uma interação social com menos controle, com mais liberdade. Então você ajusta
E ainda assim, depois mais para frente a gente vai falar disso, até mesmo nessa refeição livre existe uma certa matemática, existe um certo controle, tem umas tarefinhas ali, tem uns itens que a gente precisa cumprir. Então assim, por que que a gente até puxou esse tema hoje nesse episódio? Porque cada vez mais pessoas estão se familiarizando com esse termo, estão ouvindo, tem gente que conhecia como dia do lixo, agora está ouvindo refeição do lixo, refeição livre. Então, existe ainda algumas ideias erradas sobre isso. E como esse meio fitness, esse meio de musculação, de bodybuilder, ele está cada vez mais em evidência, está cada vez mais em crescimento na internet, mais pessoas estão tendo acesso a esse tipo de vocabulário, de prática, de recursos dentro de uma dieta, né? O legal é que a gente está tentando colocar aqui hoje é meio que desmistificar isso. Cara, a refeição livre, né, como estratégia nutricional, ela é muito importante, na minha opinião. Como você bem falou, Carlos, há um tempo atrás, né, principalmente, como fala assim, há uns 10 anos, 15 anos atrás, quando eu comecei a treinar, lá em 2011, que eu conheci esse termo, dia do lixo, era muito comum os atletas, né, eles passarem o dia todo comendo besteira. Era o dia do cara jogar pra cima. Não tava nem aí, comia tudo mesmo, era pizza, hambúrguer, era tudo que o cara poderia comer em um dia ele comia. Tanto por isso que surgiu esse nome, né, esse termo, dia do lixo. Só que com o passar dos anos, né, e com o conhecimento e outros atletas que foram surgindo, até porque a gente tem que pensar uma coisa, esses termos, essa dieta em si, ela surgiu ali no meio do bodybuilder, né, no meio do fisiculturismo, onde aqueles atletas vinham de uma dieta regrada, onde eles comiam, né, tudo pesado, contabilizado. Então eles utilizavam esse dia do lixo como o dia de você sair um pouco daquela rotina, né, também tinha muito aquele termo de dizer assim, é para quebrar o homeostase, de você sair daquele platô de dieta e você comer uma coisa diferente, ter um dia para relaxar. Então era muito comum os atletas, né, utilizarem essa estratégia. Porém, com o passar do tempo e o avanço também da própria nutrição, e também com o erro de muitos outros atletas, foi vendo que essa estratégia ela não era mais adequada. Porque, por exemplo, a gente pode citar aqui um atleta muito conhecido chamado Lee Priest. Nos anos 90, ele ficou muito conhecido porque ele fazia uma dieta para ganho de peso, onde ele basicamente comia só besteira. Então ele tinha um ganho absurdo de peso, porém um ganho também absurdo de gordura, algo que acabava sendo muito prejudicial, né? Então se vocês até pesquisarem na internet, tem até relatos dele, né, com alguns problemas que ele teve de pressão alta, até mesmo um pré-AVC, somente por uma alimentação muito rica em gordura saturada, fritura, açúcar, ele se entupia desse tipo de alimento. Então muitos atletas, até eu lembro na minha época de blog, tinha muito cara que comia muita besteira, a gente sabe, o cara usando hormônio, comendo besteira pra caramba, isso não é saudável. Então assim, muitos atletas usavam essa estratégia, né, alguns a semana toda, outros 2 dias, um dia na semana, e ficou conhecido aí como dia do lixo. Só que com o passar do tempo a gente vem entendendo, né, pô, o dia da refeição livre, pode ser uma refeição livre, 2 refeições livres, claro, isso vai depender muito do indivíduo, a gente não quer colocar aqui um padrão. Por quê? Porque, poxa, talvez para o Maurício, uma refeição livre na semana, no domingo, no sábado, para ele tá ótimo, se encaixa dentro dele, da rotina dele, do gasto calórico dele. Mas, pô, vamos falar aqui, por exemplo, do Carlos, que já treina mais pesado, que é um cara que tá pegando peso, tá pegando carga, talvez uma refeição para ele não vai ser o suficiente, ele vai precisar de 2 refeições livres, para que o intuito da refeição livre ela seja alcançado. E quais seriam esses intuitos? Basicamente, quando a gente fala de dieta de perda de peso, ou até mesmo dieta de ganho, principalmente por conta da monotonia às vezes da dieta, o cara tá sempre ali comendo aquele arroz com frango, ou legumes com frango, isso pode gerar num cara ali um cansaço mental. Então, essa refeição livre, ela vem para que você possa ter a quebra, né, daquela monotonia da dieta. Quando você faz uma refeição livre, principalmente para a questão psicológica, ajuda bastante o indivíduo, seja ele atleta ou não. Você se sente melhor, seu emocional fica melhor, você tem ali um paladar diferente ao que você está fazendo. Isso acaba sendo assim algo que realmente ajuda bastante. Então, eu vou citar aqui alguns pontos que eu acho muito interessantes sobre a refeição livre. O primeiro ponto é que fazer a refeição livre ela vai ajudar principalmente o quê? Na recarga. Então, o indivíduo que está lá de semana toda com carbo mais baixo, ele faz 2 refeição livre, ele tem o quê? Ele tem uma recarga. Ele aumenta aí a sua síntese de glicogênio, ele tem uma recarga. Então isso vai auxiliar ele aí, principalmente no treino, seja no próximo dia ou nos próximos dias aí que ele vai treinar na semana. Dietas que também são muito baixas em carboidratos, o indivíduo às vezes pode se sentir murcho, né? O cara se sente flat. Então pode ser que durante a semana a pessoa ela tá com a ingestão mais baixa de carbo, ela se sinta flat.
forte, ela se sinta murcho. Então a refeição livre, às vezes ela entra o quê? Para você fazer uma reposição ali do glicogênio. Então você vai ter um aumento da retenção de água, aumento da retenção de sódio, aumento da retenção de nitrogênio no músculo. Então o indivíduo vai se sentir melhor, né? Você se sente bem quando você faz uma refeição livre, claro, dentro das suas calorias, dentro do seu cálculo energético. O terceiro ponto é, como eu falei, as pessoas que têm dificuldade de se manter em dieta, talvez, né, a refeição livre, ela vai ser uma estratégia que acaba sendo aí um ponto de saída para que aquela pessoa possa comer algo diferente e descontrair um pouco a sua mente. O quarto ponto é que a quantidade dessa refeição livre, ela deve ser o quê? Ela deve estar dentro da sua demanda. Você não pode fazer uma refeição livre e sair comendo igual um maluco, porque você pode ter o quê? Uma conversão de gordura. Então isso não é interessante. A gente não quer usar a refeição livre para você comer calorias de forma exacerbada, exagerada, mas sim para que ela supra ali a sua demanda, ela possa fazer com que você tenha essa reposição de glicogênio para o próximo treino. E por último, a refeição livre tem que ser estipulada. Eu tenho que estipular, pô, eu sei que se eu comer, sei lá, 8 pedaços de pizza, aquilo vai ser excelente para mim, vai estar dentro dos parâmetros que eu preciso. Agora, se eu comer 16 pedaços de pizza, 20 pedaços de pizza, será que isso é interessante? Então, o dia da refeição livre precisa ser algo que seja contabilizado e que também não vá para os extremos. Então, é dessa forma aí que eu entendo o objetivo da refeição livre. E uma coisa que você falou no começo, que antigamente não, cara, ainda tem uma galera que defende isso hoje. Aí você vê, é meio que uma separação de quem estudou nutrição, estudou fisiologia e quem não sabe nada. Tem uma galera que defende que a refeição livre ela tem um intuito, como você falou, de quebrar a homeostase do corpo. Ah, o seu corpo não perde mais gordura porque ele já se acostumou com a sua dieta. E tem gente que ainda defende refeição livre, mas refeição livre mesmo, muito livre mesmo, para quem está em booking. Ah, o peso não está subindo mais, eu subo a caloria, treino mais pesado e o peso não sobe. Ah, você entrou em homeostase, você tem que dar um aporte calórico, comer 8.000, 9.000 calorias em um dia, porque você vai sinalizar para o seu corpo de que ainda cabe caloria, de que ele ainda consegue comer mais. Cara, isso não tem base nenhuma que sustente isso, você não consegue achar nenhuma justificativa bioquímica ou fisiológica que segure esse argumento, assim como para perda de peso. Se uma pessoa ela tá ali há 2 meses, 3 meses num processo, ah, eu não perco mais peso, poxa, minha dieta já está muito baixa, se eu tirar mais caloria eu não vou comer nada. Mas não é isso. A gente já falou isso no episódio sobre metabolismo lento. Na verdade, não é a dieta que tem que mexer. Na verdade, é a pessoa que tem que se mexer, né? Então, se você parou de perder peso em, sei lá, 6 meses, um ano que seja, não é porque o teu corpo aceitou a dieta, você entrou no platô, não. Você está se mexendo menos ou está comendo mais. Então você só tem que ajustar isso aí. E a refeição livre, ela não tem esse papel de, ah, eu vou comer mais um dia, vou comer uma besteira, vou comer umas calorias a mais, que eu vou sinalizar para o meu corpo que está tudo bem, que está entrando energia e o meu corpo não precisa entrar em modo de manutenção, como algumas pessoas defendem. Inclusive, médico defende isso. Ah, se você fizer uma dieta muito restrita em calorias, o seu corpo entra em modo de preservação. Cara, para o teu corpo entrar em modo de preservação, você já está em coma. Esse é o modo de preservação. O teu corpo te desliga para você não se mexer. Eu acho que ninguém entra em coma por fazer uma dieta, né? Pelo menos uma dieta minimamente orientada. Às vezes, o papel principal de uma refeição livre dentro de um planejamento é um conforto psicológico, é um descanso psicológico. Com certeza. E uma coisa, né, que é interessante também falar, dia da refeição livre é para todo mundo, deve ser feito toda semana, que aí entra aquela questão, né? Com a internet, com a popularização, todo mundo acha que é para um é para outro. Como é que seria isso? Como fazer esse dia da refeição livre? Todas as pessoas, qualquer indivíduo pode fazer isso ou é algo específico para alguém? A gente vê muito isso no fisiculturismo, né? Atletas utilizando isso. Isso é um ponto que eu gosto muito de falar quando alguém me pergunta. E, assim, a gente não vê muita gente falar. Quando eu falo a gente não vê muita gente, vocês sabem o que eu estou querendo dizer, né? Tem gente que quer pegar um embalo, é igual a moda do doce de leite pós-treino.
tem nutricionista receitando doce de leite pós-treino para uma senhora de, sei lá, 55, 60 anos, que faz uma caminhada de 15 minutos e pega um halterzinho de 1 quilo. Para ela, aquilo ali é um esforço interessante, ela pode estar com uma restrição de mobilidade, ela pode estar numa readaptação após um tratamento médico, um procedimento cirúrgico. Então, aquela caminhada de 10 minutos para ela, na velocidade 4 da esteira, aquele halterzinho de 1 ou 2 quilos, aquilo ali para ela pode ser um esforço muito intenso, mas não como esforço físico, mas pela condição que a pessoa pode estar. E assim, você tem nutricionista que come pão com doce de leite, porque ela viu no Instagram um cara de 120 quilos, com um ombro do tamanho de uma cabeça, comendo meio quilo de doce de leite com pão, mas o cara acabou de levantar 250 quilos nas costas, num agachamento. Ele tem demanda, né? Tem demanda pra Isso, isso. tem que ter demanda. Você tem que ter o gasto para você ter o que repor. Porque senão, você está dando uma espécie de recompensa, um agrado para quem, entre aspas, não mereceu aquilo. Então, poxa, se eu fui para academia, eu costumo fazer o meu treino em cerca de 1 hora e meia. De repente, hoje eu tô meio cansado, tô meio indisposto, mas eu vou mesmo assim. Eu fiz o meu treino em 30 minutos, peguei metade das cargas que eu pegava, fiz metade das séries e repetições que eu fazia. Eu tive o mesmo gasto do que um treino completo? Não tive. Então, para que que eu vou comer, vou me alimentar como se eu tivesse feito? É mais ou menos essa comparação. Primeiro, doce no pós-treino, o que seja, pizza no pós-treino, ela é para quem tem demanda, para quem tem gasto para isso e para quem às vezes precisa repor. Pessoas que fazem 2 treinos no dia, corredor, ciclista, costuma fazer muito, ou até atleta de fisiculturismo, costuma treinar num horário e fazer o cardio em outro, então ele precisa repor dentro do mesmo dia. Aí é interessante. Agora, a mesma situação, a refeição livre, ela é para todo mundo? Todo mundo está apto? Todo mundo está no momento para fazer? O termo correto é esse. Todo mundo está no momento para fazer? E assim, a resposta é não. Simples, é um não. Nem todo mundo está num momento, nem todo mundo está pronto. Vamos dar um exemplo, o mais simplesinho, curto. Tem gente que não quer, tem gente que não gosta, tem gente que se sente mal. A pessoa pode ter Você pode botar ali na ponta do lápis cada grão de arroz que a pessoa comeu durante a semana e ela bateu ali certinho tudo que foi proposto no planejamento dela, e ela fez todos os exercícios, deu, poxa, sabe, deu o gás legal, fez tudo o que tinha para fazer. Tem gente que não quer comer um hambúrguer, comer uma pizza, tomar um açaí com calda e granola, leite em pó. Tem gente que não quer, tem gente que não se sente bem. E eu conheço gente assim, que fala: "Eu não vejo prazer em comer essas coisas que vocês comem. Comida para mim é só alimento para eu suprir minhas necessidades". É uma pessoa que não sai para um restaurante para experimentar um prato. Ela sai para o restaurante, ela come. "Ah, o que que é isso aqui? Ah, tem esse frango aqui", ela come. Tem gente que é assim. Agora vamos para outra ponta do negócio. Você tem uma pessoa que é obesa, que está começando agora uma reeducação alimentar, está começando agora um tratamento para perda de peso, e essa pessoa ela veio de 5, 10 anos ou de uma vida inteira sem limites, sem controle para comer, tem uma relação muito saudável com a comida, com dificuldade de controlar as quantidades. É aquela pessoa que, se vê o pacote de biscoito na frente, ela não come 3, ela come o pacote. É uma pessoa que, se tiver uma pizza, ela não come 2 fatias, ela come a pizza. Então você pega essa pessoa que tem esse histórico de descontrole, leva a comida para um lado muito emocional, e ela está num processo. Ela iniciou o processo tem 1 mês, 2 meses, e ela está seguindo bem o processo, ela está tendo resultados, ela não relata que está sentindo falta dos alimentos, ela não relata que a dieta está difícil de seguir. De repente, você ali numa conversa, você chegar para a pessoa: "Cara, você está sentindo falta de um fim de semana, você comeu?". "Não, não tô bem. Eu vou para uma festa, eu levo minha marmita. Eu vou num churrasco, eu peço para grelhar um frango para mim ali na brasa. Tá todo mundo tomando uma cerveja, pô, tomo 1 ou 2 cervejas sem álcool, tomo um refrigerante zero, me sinto bem". De repente essa pessoa está se adaptando. Pode ser que eu coloque para ela: "Não, tira um dia, abre o iFood, pede o que você quiser, vai no McDonald's, pega uma promoção, vai num rodízio de pizza". Cara, de repente eu posso estar colocando tudo a perder, porque essa pessoa, ela ainda está no início do processo, ela ainda está desenvolvendo mecanismos de controle
e saciedade. Ainda tem essa questão, não é só cabeça, tem a parte fisiológica também. A pessoa também precisa desenvolver, treinar o corpo dela para se saciar com um pouco menos. E ela tem que treinar, se adaptar, gerar novos hábitos para a mente dela se adaptar a menos estímulos. Ela saber que ela não precisa comer a pizza inteira. Ela pode comer 3 fatias e ficar satisfeita. Ah, ela pode ir no churrasco e tomar 2 cervejas e não 10. Isso leva tempo, isso é treinamento. É igual uma criança não faz xixi no vaso perfeito da primeira vez. Ela vai errar, vai fazer xixi no chão, na borda. A criança, quando ela começa a comer, ela não vai acertar a boca com a colher na primeira vez. E é a mesma coisa, você está aprendendo a andar. Você está aprendendo a andar com uma ferramenta diferente. Então, nem sempre todo mundo está no momento para ser exposto a esse estímulo. Você, às vezes, pegar uma pessoa em início de processo, que ainda não tem os mecanismos desenvolvidos, você pode quebrar. Você pode quebrar esse ciclo, essa caminhada dessa pessoa, porque, às vezes, o mais simples estímulo de um determinado alimento pode trazer lembranças, sensações, emoções. A comida é muito emocional. E a pessoa comer uma fatia de pizza e ela ter aquele gatilho de que enquanto ela estiver vendo pizza na mesa, ela não para. Ela tomar uma primeira cerveja, enquanto ela tiver cerveja na geladeira, ela não para. Leva-se tempo. E eu posso dar um exemplo pessoal. Eu era uma pessoa obesa de 125 quilos. Quando parava para comer, era para comer. Enquanto o estômago não doesse, eu não parava. E eu fiquei quase um ano. Eu já fui para Outback e pedi frango com salada. Eu já vi minha esposa e meu filho comendo uma pizza, eu sentar à mesa com eles, eles comendo uma pizza e eu comendo frango, brócolis, arroz integral e uma Coca Zero, na mesma mesa. Eu já fui a churrasco onde eu fiz a minha refeição em casa, comi tudo que eu queria comer em casa, para eu ir para o churrasco cheio, bem saciado, e tudo que eu bebi foi água e uma beliscada ali ou outra em um frango. Porque naquele momento eu precisava disso. Hoje em dia eu vou tomar uma cerveja, eu consigo tomar 2, tomar 3 latas. Eu não preciso tomar 10, porque já são anos nessa caminhada. Eu consigo comer hoje 3 fatias de pizza ou até 2. Pronto, tô satisfeito, tô legal. Então, assim, é muito individual e a pessoa que está te orientando, ela precisa ter esse feeling, ela precisa ter esse olhar, se você está pronto. Quando você mudou não só a dieta, mas a mentalidade, entendeu o que é que precisava fazer, você conseguiu distinguir o que é que era certo, o que é que não era, e reconhecer os seus limites, aí começou a funcionar, começou a você ver de outra forma. Que nem você citou aí, né? Você consegue muito bem comer seu prato com salada e sua proteína, enquanto o resto da família tá comendo um pastel, tá comendo um salgado, um doce. Aqui em casa do mesmo jeito. E minha esposa brincava era muito. Enquanto eu tava na minha saladinha lá com alface, cebola e beterraba, ela do meu lado comendo aqueles hamburgãozão podrão, né, que a gente chama, com tudo que tem direito. E assim ela perguntava: "Tu quer?" Eu digo: "Não, não quero." E realmente não queria, não era nada forçado. É porque na minha cabeça eu sabia o que é que eu podia comer, sabia o que é que tinha que comer e estava seguindo a risca que dali e estava tudo bem. Mas foi um processo de adaptação. Não foi uma retirada abrupta, não foi algo forçado de tipo eu mentir para mim mesmo dizendo que eu não quero aquilo. Não. É tanto que quando eu alcancei o peso que eu queria, eu comecei a dar uma relaxada assim, o quê? Tirava um final de semana para comer algo diferente, algo que eu gostasse e com pudor, não era nada exagerado. E é assim que a gente quer passar para vocês como é que funciona a refeição livre. Como o Carlos disse antes, tem gente que não sente falta de uma guloseima e não tem porquê tá pedindo para aquela pessoa fazer refeição livre. Tem gente que vai sair com a família, né, com os amigos, vai para uma festa, para algum evento e não quer marmitar. Sim, o conceito de marmitar é o que? É você levar de casa a sua refeição. Você vai para um aniversário, aí não quer levar sua marmita com a comida pesada, tudo pronto, e também não quer jantar antes de ir. Aproveita e faz a refeição livre no aniversário. O que é que vai ser a refeição livre de um aniversário? Vai ser um pedaço de bolo, vai ser o salgadinho,
vai ser, sei lá, o refrigerante, o suco, vai ser aquilo ali. Ou se você vai para uma festa, o que é que vai ser sua refeição livre nessa festa? Vai ser alguma cerveja, uma vodka, um gin que você vai beber com alguns petiscos? Vai ser isso aí. Por outro lado, tem aquelas pessoas que não sentem falta de guloseimas, não sentem falta de comer algo mais palatável. E o que é que elas fazem? Elas seguem à risca a dieta. Elas seguem exatamente aquilo que o nutricionista passa. E elas não querem tirar um final de semana para comer algo diferente. Elas querem seguir de domingo a domingo comendo a mesma coisa porque elas se sentem bem com aquilo dali. Então não tem por que você forçar, não, mas você precisa comer uma pizza. Não, não precisa comer pizza. Se você não quer, se você não está acostumado com isso, se você gosta de seguir a risca dieta, então segue o plano. Tem gente que é assim, tem gente que é disciplinada ao ponto de seguir à risca a dieta. E assim, eu não estou dizendo que quem faz refeição livre é indisciplinado, não é isso. É porque tem pessoas que não sentem falta realmente desses alimentos mais palatáveis. E tá tudo bem. Tem que sempre lembrar da individualidade de cada um. Eu tava vendo aqui e lembrei do livro do Luan Ribeiro, né? Que tem uma parte quando ele vai falar sobre doce pós-treino. Aí eu vou ler aqui rapidinho, né? Ele diz assim: É Lucas? Lucas Ribeiro, né? Perdoe, é porque tem um L. Ribeiro. Aí eu não lembrei o nome dele e falei Luan, mas perdão, galera. Pelo menos foi Luan. Eu achava que era Laí Ribeiro. Lucas Ribeiro, livro muito bom, indico vocês que são da área de nutrição, se possível, comprar Nutrição e Comportamento. E aí ele diz assim, né, num livro dele, né, ele coloca uma parte, né, o doce no pós-treino. Ele fala: a inclusão de pequenos desvios hedônicos todos os dias também é uma prática comum entre praticantes de esportes. Ide o famoso doce de leite pós-treino. A inclusão desse tipo de alimento em condições onde haja demanda metabólica e quando o indivíduo não exceda a quantidade prescrita, é uma prática adequada e não traz prejuízo. Porém, não é terapêutico. Esse ponto aqui que é interessante, né? Essa parte que ele cita, não é terapêutico, né? Isso aqui que me chamou bastante atenção. Você vê, não tem uma justificativa científica. Bioquímica, fisiológica, pô, tá É. perfeito. Perfeitamente, encaixa ali, cabe bem. Ela é mais afetiva e psicológica do que propriamente clínica. Sim, sim. Ele continua: toda alteração feita por um nutricionista na alimentação de um paciente precisa ser justificada. Uma estratégia de low carb, por exemplo, não deve ser prescrita para um paciente que não se beneficiará de um consumo reduzido de carboidratos, pois o nutricionista prefere esse tipo de dieta, né? É que a gente sempre fala, pô, se o nutricionista ele é, como muitos falam, né? Eu sou nutricionista low carb, eu sou nutricionista cetogênico. E ele quer aplicar isso para todo mundo, isso não é correto. Tá aplicando por um gosto pessoal, não por necessidade do indivíduo. E aí ele fala a mesma coisa, isso vale também para a inclusão de doces. Se o paciente ele não tem o hábito de consumir doces diariamente, é possível elaborar uma refeição pós-treino rica em carboidratos sem a inclusão do doce. Então, a gente aqui pode citar aqui exemplos. Pô, o cara não vai comer lá um pão com doce de leite ou uma colher de doce de leite, mas o cara pode comer, tipo, por exemplo, fruta, um shake de frutas com whey protein. Vai ser excelente para ele. Ele tem um carboidrato rápido ali com whey, uma fonte de proteína. Não necessariamente precisa ser o doce, entendeu? Ele continua: quando o nutricionista recomenda que o indivíduo coma doce todos os dias, ele cita repetição por um período sustentado, sendo que antes aquele indivíduo não fazia, ele está forçando a criação e estabelecimento de um hábito sem que isso tenha uma justificativa terapêutica. Pode ser que este indivíduo realmente seja muito ativo e nunca precise retirar ou diminuir a quantidade desse doce na dieta. Mas também é possível que em alguma fase do planejamento essa redução ou exclusão seja necessária. No segundo caso, já abordamos neste livro o processo de extinção de um hábito e os motivos neuroendócrinos pelos quais esse processo é tão difícil. Felizmente, alguns nutricionistas menos informados tendem a projetar suas preferências no cardápio dos pacientes, muitas vezes criando hábitos que podem se tornar problemáticos no futuro. Como o Carlos falou, pode ser que o nutricionista passe uma refeição livre lá para o paciente dele e aquele cara, na segunda-feira, ele vai dar continuidade ao dia da refeição livre, porque comeu lá uma coisa que ele gosta bastante, tipo, tomou lá um sorvete no domingo. Chega na segunda-feira, o cara ainda tem aquele pote de sorvete no congelador dele. A chance daquele cara continuar tomando sorvete vai ser grande se o cara não souber lidar com isso. Da mesma forma,
Se o nutricionista passa pro cara no pós-treino uma colher de doce de leite, pode ser que ele não consiga comer uma colher de doce de leite. Ele vai querer comer 2, 3 colheres de doce de leite. Então isso precisa ser bem percebido por essa questão emocional. Eu, por exemplo, digo por mim, eu já passei por situações de fazer uma refeição livre domingo à noite e chegar na segunda-feira, ter aquela comida ainda na minha casa e eu não consegui dizer não para aquela comida. Era uma coisa que era uma estratégia para aquele momento e acabou sendo algo que me prejudicou nos outros dias porque eu não consegui dizer não para o alimento. Tem essa questão também, quando você está num ritmo ali na dieta, você está seguindo aquele planejamento alimentar certinho por 20, 30 dias, você consegue manter um padrão, mas às vezes se você quebra, se o indivíduo ainda não está sabendo lidar com essas questões, pode ser prejudicial, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Eu não sei o que o Carlos pensa, o que o Maurício pensa, mas eu penso dessa forma também como experiência. Às vezes você sair ali em uma refeição e você não saber lidar com isso nos próximos dias, você pode continuar fazendo aquela refeição livre. É uma saída da dieta, vamos dizer assim, com algo que é hiperpalatável, né? Que é doce, que é uma recompensa, vamos botar assim. Isso complementa o que eu falei, é aquela questão, nem todo mundo está no momento de se fazer e nem todo mundo quer. Vocês viram, ó, antes da gente começar a gravar, eu vim da academia e do cardio. Vocês viram o que eu comi? Eu comi um prato que era uma montanha de frango com arroz, farofa e maionese. Isso foi o meu pós-treino de costa e 1h20 de cardio. Então, assim, porque era o que eu queria, eu estava com fome, já juntei ali com o horário que virou meu jantar e acabou. Daqui a pouco eu vou dormir. Isso. Pô, você chegou na sua casa, você chegou do treino, você tá com fome. Sua esposa tá fazendo uma farofa aí. Pô, a chance de você comer aquilo vai ser grande também, né? Mas isso aí é assunto para outro podcast, a gente pode falar de ambientes, dificuldades, às vezes na família, para você seguir no planejamento. Isso acontece. Eu digo por mim, eu tinha comprado sorvete há um tempo atrás, deixei na geladeira. Fiz minha refeição livre no domingo e tal, tomei um sorvetinho legal. Porém, quando chegou na segunda-feira, cheguei do treino com fome, que eu abri a geladeira, eu vi lá o sorvete. Fui lá, um impulso, pra acabar logo eu vou tomar. Ou seja, algo que era pra ser uma refeição no domingo se tornou uma refeição na segunda e na terça. Isso pode ser prejudicial, entendeu? É a questão da exposição ao estímulo. Você faz um teste. Quem costuma ter sempre biscoito salgadinho em casa, faz um teste. Deixa ele em cima da mesa, em cima do balcão da cozinha e deixa ele dentro do armário. E você vai ver qual que vai durar mais tempo. O fato de você saber que tem, de você abrir a geladeira, abrir o armário, passar na cozinha e ver aquilo, vai te estimular mais a consumir. Se você guarda, ou melhor ainda, se você não mantém na sua casa, se você compra quando você quer comer, é mais fácil se controlar também. Então tem a questão da exposição ao estímulo. E falando sobre os hábitos que vocês estavam comentando, tem um neurologista que esqueci o nome dele agora, mas para esses pacientes que vocês citaram, que, por exemplo, não conseguem seguir apenas uma refeição, ele fala que você precisa de 45 dias para criar novos hábitos, né? Então o cara está sendo acompanhado pelo nutricionista, o cara não passa a refeição livre, porque ainda não sente que o paciente tem esse feeling para realmente comer só uma fatia de pizza, só um hambúrguer. Então ele segura até ver onde dá. É aquela frase que o Carlos fala aí, direto, que é do Tropa de Elite, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Então são aquelas trocas que vai jogando. O cara vai vindo nas consultas posteriores, vai emagrecendo, vai colocando o objetivo ali em xeque, aí vai virando uma troca. O cara, pô, eu já consigo liberar para você o doce de leite, o cara tá treinando mais pesado, o cara tá começando já a fazer um aeróbico, tá começando a progredir, aí consegue ter uma liberação dessa refeição livre. Mas os hábitos demoram e eles necessitam ter uma constância para a gente continuar seguindo na fidelização do paciente ali. Ele também é em busca do seu objetivo, né? E o que o João comentou sobre o pote de sorvete, de continuar comendo segunda e terça, é o que acontece de todo mundo que fala que vai começar a dieta na segunda, né? O cara, pô, sexta-feira vai pro happy hour com os amigos, aí sábado tem pizza com a esposa, vai pro rodízio, domingo tem churrasco na casa da sogra, aí pô, ainda sobra, e na segunda ele come, e aí já emenda alguma coisa na segunda e aí vai. Aí fica constantemente sempre renovando ali alimentos hipercalóricos e nunca dá prosseguimento para uma dieta. Para uma pessoa dessa, provavelmente uma refeição livre é um tiro no pé. Então não tem muito o que se fazer, é realmente esperar, conversar e tentar trazer o paciente para perto de você da forma mais afetiva possível. E explicar a realidade, né, de que a continuidade dos hábitos que ele
tinha anteriormente, não vão conseguir se manter com a nova proposta que você quer trazer para ele. A refeição livre, quando a gente vai pro lado da fisiologia, bioquímica, ela encaixa perfeitamente, né? Reposição de glicogênio, sódio, você vai se sentir melhor, você vai estar com um pump melhor, você vai ter uma recarga ali. Pô, isso é sensacional. Mas esse lado do comportamento, eu acho que o foco tá mais nisso, porque se o cara ele não souber lidar com essa refeição livre, ele tá ali a semana toda seguindo o plano. A gente sabe que às vezes, a depender da rotina do indivíduo e da fase que ele está de dieta, pode ser realmente algo que possa prejudicar ele. Uma coisa é um cara lá em off, comendo pra caramba a semana toda arroz, macarrão, comendo pão pra caramba e tal, e o cara faz uma refeição livre. Aquilo ali pra ele vai estar tranquilo, tanto faz, tá de boa. Agora o cara que tá na dieta de emagrecimento, ele tá ali, aumentou o gasto calórico dele, reduziu um pouco mais as calorias. O cara, quando come uma coisa diferente do que ele tá comendo na semana, ele quebra totalmente aquele ritmo que ele tá. E se ele não tiver a cabeça boa, na segunda-feira ele não volta pro plano. Não volta. Eu não falo isso pelos outros que eu conheço, eu falo isso por mim. Eu que competi 2 vezes, passava 3, 4 meses sem fazer refeição livre. Não tinha condição. Por que não tinha condição? Porque se o cara ali come uma coisa diferente, no outro dia ele não volta. Ainda mais quando a gente fala de fisiculturismo, que é uma parada mais extrema, o cara não volta, porque ele vai ficar com aquela questão do desejo de comer mais. Nunca me esqueço, eu fiquei 3, 4 meses, não porque foi opção do treinador e tal, mas é porque eu queria manter aquele foco. Eu tava na pegada Kaique, não comia nada a não ser arroz, frango, raízes, ovos, carne, salada, eu só comia isso. Eu optei por não fazer refeição livre. Eu me lembro um dia que eu fui comer um biscoito, velho, naquele cookies da Balduco. Mano, quando eu senti o gosto do doce, parecia feito de drogas, eu comecei a rir sozinho, mano. Eu não queria mais parar de comer. Fica tudo preto. E por isso que a gente vê no fisiculturismo acontecer rebote, a gente vê muitos atletas, o rebote, né, pós-competição, tá 3, 4 meses ali em dieta, daqui a pouco o cara vai comer bolo, vai comer não sei o quê. Come até arroz gelado. Eu conheço vários relatos. O cara não consegue voltar pra dieta assim imediatamente. É normal um cara ganhar 12, 15 quilos em 1 mês e meio. Volta, eu digo por mim, cara, eu quando competi, comecei a comer pão parecendo um maluco. Eu não comia muitos pães. Mas depois da preparação, que eu fiquei aquele tempão sem comer, eram 7 pães, 6 pães, 8 pães por dia, sabe? Então eu comecei a comer, não consegui parar de comer, não consegui parar de comer. É uma questão comportamental, realmente. Você tá com escassez de determinados alimentos, daqui a pouco você come aquilo. Não é todo mundo que tem cabeça pra lidar com essas situações, né? Por isso que eu acredito que a refeição livre, ela pode ser encaixada assim. Mas você tem que ter o filho da pessoa que tá fazendo. Você vai botar pro cara comer um bolo na refeição livre? Será que o bolo é inteligente pra uma refeição livre? Aquela parada, o cara vai comer uma pizza, a primeira, a segunda fatia vai ter o mesmo gosto da 20ª, né. Obviamente se o cara não for no rodízio, pedir em casa. Então é autocontrole, cara. É totalmente autocontrole. E do que você estava falando aí sobre os fisiculturistas, né, que tem um rebote, um reganho grande. Pô, só olha os jogadores de futebol, cara. Os caras passam aquela carreira inteira, né, naquele pique de dieta, treino, jogo, dieta, treino, jogo. As férias são curtíssimas, os caras têm, sei lá, 3 semanas. Falo 3 semanas porque no final do ano eles têm aquela jogo de celebridade, jogo das estrelas, né. Aí o cara tem 3 semanas de férias, às vezes sai ali, toma uma cerveja, come um churrasquinho, enfim. Mas, cara, os caras ficam anos naquela. Pô, aí todo mundo vai lembrar aqui de vários atletas, por exemplo, do futebol aqui, que é a paixão aqui do Brasil, os caras obesos, velho. A maioria com barrigão, o Ronaldo mesmo é um que mantiveram aquele pique, né, sempre de dieta e de treino, de exercício firme, mas, pô, quando tá liberado, o maluco quando se aposenta, tá com aquela dinheirama também no bolso, vai embora. Não, o Walter não. O Walter ele já Ele quando se aposentar, ele não vai passar por isso não, ele é ele vai fazer malandro. vai fazer o Não, o contrário, né, Walter é malandro, ele já fica gordo em atividade. em atividade. O Walter é mito. Ô, João, aproveitar que você falou aqui sobre os pães, né, que comia na época de preparação e tal. Ficou uma dúvida dos nossos ouvintes aqui, que a gente mencionou quando você provou pão com doce de leite, cara. A tua reação, a gente
ficou curioso. Acredito que você que tá ouvindo ficou curioso. Agora você tem a oportunidade de falar qual foi a tua reação. Defina aí em suas palavras qual foi a sua reação quando provou pão com doce de leite pela primeira vez. Não, detalhe, provou pão com doce de leite pela primeira vez em uma dieta de déficit de 1.000 calorias por dia. Exatamente. Cara, foi uma sensação assim única, né? Porque, por exemplo, eu que venho daquela pegada mais raiz de arroz e frango, batata doce. Meu avô me chamava de batata doce, porque ele só comprava batata doce pra mim, eu só comia batata doce. Eu fui aquele cara que aprendia a comer batata doce. Era batata doce de manhã, de tarde, de noite. Ovo cozido, não podia ser ovo mexido. Era aquele negócio regrado mesmo, limpo, sabe? Era essa a minha pegada. Eu nunca fui aquele cara de arriscar botar um doce de leite numa dieta, nem refeição livre, eu era tão psicótico que nem refeição livre eu queria fazer. Comi uma pizza uma vez no mês, no máximo era minha refeição livre, era isso aí. Não comia bolo, doce, podia ser aniversário da minha mãe, se ela me desse o primeiro pedaço de bolo, eu não comia. Minha pegada era essa, eu era pegada realmente ali focado de atleta e tive resultado por isso. Olha quanta coisa você perdeu por falta de conhecimento. Isso é, eu tive resultado, porque não tinha como errar, sabe? Era constância. A constância leva o cara a ter resultado. Mas também você acaba abrindo mão de muitas coisas porque você acredita que você não pode comer, por exemplo, um doce de leite. Pô, a primeira vez que eu fui comer um doce de leite no pós-treino, com um pão, eu falei, caraca, porque eu nunca fiz isso antes. Muito bom, muito gostoso, algo que deu pra encaixar ali na minha alimentação. Agora sim, eu tenho equilíbrio. Eu tava comendo 40 gramas de doce de leite, eu botava pesado, pesado. Agora, será que são todas as pessoas que têm a capacidade de botar o doce de leite pesado no pão? Não é, o cara vai botar lá a colherzona de sopa, né? Porque se tá lá 15 gramas, o cara vai botar uma colher de sopa cheia e vai pra 30. Aí ele acha que vai dar em nada. Então, assim, você precisa ter maturidade pra saber lidar com essas coisas. 40 gramas são 40 gramas, você não pode ultrapassar. Então, pô, foi uma experiência assim que eu falei, pô, é algo que dá pra fazer e continuei perdendo peso e eu sou adepto hoje do pão com doce de leite, não tem problema. Porque você ainda não provou com goiabada cascão cremosa. Pô, aí é Aí. covardia. Ou então com farinha láctea. Eu não conheço não. Farinha láctea foi. O que eu percebo muito, né, quando vai falar sobre doce de leite, Nescau Ball, pós-treino, não sei o quê, muita gente, principalmente aquela galera da antiga, não aceitam. Cara, agora estão inventando moda de Nescau Ball, de doce de leite, isso é um absurdo. Antigamente era só o arroz mesmo com frango e acabou. Tipo, os caras não aceitam. Os caras tomavam meio quilo de maltodestrina. Isso que eu ia falar agora, Malto e Whey. Era pós-treino, porra, Não, era para repor repor, para fazer o glicogênio. músculo crescer. Cara, o que é melhor, tu tomar aquela maltodestrina que tem gosto de, sei lá, tem gosto de soro caseiro, aquela coisa meio Horrível pra salobra, caralho. meio doce, ou tu comer um pão com doce de leite, cara? Tu comer uma tigelinha de whey com Nescau Ball, é a mesma coisa, carboidrato simples, de rápida absorção, O final é o mesmo. né? E é aquilo, né, cara? Tem uma passagem bíblica, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não têm um conhecimento mínimo de bioquímica. Aí a galera vê Cris Aceto, Ramon, faltando alguns dias, Cris Aceto, come um bolo, um biscoito. Pão com geleia e Coca Zero. São poucos treinadores que têm a capacidade de fazer isso. Por quê? Porque os caras não dominam bioquímica. Porque o cara acha que vai virar gordura se o cara comer um doce de leite vai se transformar em gordura, pô. É você não entender o processo fisiológico. Você achar que porque você fez a ingestão de um carboidrato simples, ele tem alto índice glicêmico. Todo carboidrato simples tem alto índice glicêmico? Não, pô. Eu sou do tipo que nem macarrão você podia comer, pô. Porque macarrão era pros caras carboidrato simples. E a gente sabe que macarrão é carboidrato complexo, de baixo índice glicêmico. Macarrão tem 44 de índice glicêmico. Não é carboidrato simples, pô, é carboidrato complexo. Os caras não sabem muitas vezes isso. Não quer nem que você coma uma fruta. Ah, você não vai comer melancia porque tem alto índice glicêmico. Sim, a carga glicêmica. Então, a falta de conhecimento, do entendimento de determinadas coisas, acaba fazendo com que a pessoa vá pro extremismo mesmo. Por quê? Porque o extremismo, a chance de ela falhar é menor. Ela não vai manipular muito a dieta. Só que a dieta vai ficar o quê? Monótona. É isso que vai acontecer. Você vai continuar comendo arroz e frango, batata doce e ovo, você vai ter resultado, vai. Mas sua dieta vai ficar monótona e não sei como vai ser a adesão. Porque o indivíduo que não tem mentalidade de atleta, ele não vai conseguir comer batata doce e ovo o dia todo.
como vai ficar a tua cabeça, como isso vai ser estressante. Assim, não precisa ser algo extremamente rígido, controlado, mas também tenhamos o bom senso que não é oba-oba. Não é bater meta de calorias, de carboidrato e proteína com o McDonald's. Você tem que ter aquela estrutura da dieta. O arroz, a batata, o frango, os legumes, as frutas. E aí, eventualmente, você varia pequenas quantidades ali com um doce, uma coisa mais calórica. Mas a sua base, o grosso da sua dieta, ele tem uma estrutura e ela tem que ser o mínimo mexida. É isso que as pessoas têm que entender. Não é nem o controle extremo e não é nem o oba-oba. É isso que a gente tem que deixar claro. E aquela parada pra quem não curte fazer aquela refeição livre com uma pizza 4 queijos, com pô, um hambúrguer lá cheio de cheddar. O cara, pô, dentro da refeição dele, do que tá planejado ali, café da manhã, às vezes ele bota um pedacinho de bacon, no almoço ele come uma carne um pouco mais gorda, foge do frango, vai comer um contrafilé. À noite ele pode fazer um hambúrguer em casa, até com o próprio patinho que tá lá no plano alimentar dele. Tá lá 200 gramas de patinho, o cara modela, faz um hambúrguer. Aí bota uma alface, um tomate, os legumes que ele já iria comer. Então ele pode adequar isso ao longo do dia. E isso daí também já entra até na parte mais flexível, né? Que a gente vai contar aí com um convidado depois top. Que mais pra frente a gente vai botar o nome dele aí. É surpresa. Então é isso, galera. Nós vamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes de encerrarmos, a gente vai para aquele momento de responder as perguntas que vocês mandaram na caixinha que a gente deixou lá no nosso Instagram. E vale sempre lembrar para seguir a gente no @simplificada Nutricão no nosso Instagram. Aí lá na nossa bio vai ter o Instagram de nós quatro. Aí vocês fiquem à vontade para estar seguindo a gente, interagindo, mandando sugestões, dicas, tirando dúvidas. Fiquem à vontade. Segue a gente lá pra gente ganhar É recebido. isso aí. Quais alimentos mais indicados para refeição livre? Hambúrguer. Por quê? Porque ele consegue ter uma proporção muito boa de proteína, carboidrato e gordura. Então, assim, aquele hambúrguer artesanal, 180, 200 gramas, mais uma porção de fritas, você vai ter ali um equilíbrio de carboidrato para você preencher tua musculatura, restocar o glicogênio, você vai ter as proteínas que você precisa, você tem a sua meta de proteínas diárias, e a gordura, refeição de rua já é normal mesmo que você tenha uma quantidade de gordura acima. Se você pensar em pizza, a pizza normalmente ela vai ter ali o carboidrato da massa, a gordura do queijo e da cobertura. Ah, mas tem pizza de frango desfiado. Vai melhorar um pouco a proteína. Mas se você pensar numa pizza de 4 queijos, é basicamente gordura e carboidrato. Então, dependendo da pizza, até pouco carboidrato pode ter, né? Porque aquelas pizzas de massa super finas e tudo. Uma boa refeição livre também é churrasco. Você vai fazer ali o seu prato de carne, arroz, pão de alho, carne, arroz e farofa. Sushi pode ser ou pode não ser, depende de como a pessoa come comida japonesa. Se for aquela pessoa que come as peças de arroz e peixe, que come as peças de peixe puro, então você acaba meio que equilibrando, porque senão você pode comer só carboidrato também. Quem come mais as peças de arroz, né? Ou quem cai só nos fritos, né, também. É, ainda tem isso. Tem o pessoal que só come os fritos. Qual macronutriente devo priorizar numa refeição livre? Eu acredito que o carboidrato ele tem aí um papel fundamental, né? Como a gente já falou até no decorrer do podcast, isso já foi abordado, o indivíduo ele vem ali em um déficit calórico, a grande maioria das vezes, né, em uma redução de carbo. Então, quando você chega no dia da refeição livre e você faz esse aumento da ingestão de carboidrato, você aumenta os seus estoques de glicogênio, que vai te fazer se sentir melhor. Você vai estar em um pump maior para seu treino, né, no próximo dia ou nos próximos dias. Então, na minha opinião, aí o carboidrato ele acaba sendo o macronutriente mais importante. Porém, você também não pode negligenciar a proteína, né? Como o Carlos falou, pô, o hambúrguer, na minha opinião, um hambúrguer ali com batatinha, pô, pode ser uma excelente opção. Então, fica aí uma dica, né? O próprio churrasco, se aumentar a ingestão de carbo, uma macarronada pode ser uma boa opção também. Isso vai depender, né? De cada pessoa, do seu gosto, de cada cultura. Então, na minha opinião, o macro mais importante é o carboidrato. E que as pessoas acabam comendo muito na refeição livre é gordura, né? É muito, muito comum.
né? É o mais fácil. Quando você come na rua, é o mais fácil de você exagerar. Posso fazer refeição livre em um dia off de exercícios? Recomendaria que não. É mais ou menos isso, porque que acontece? É uma recomendação muito inteligente para quem vai fazer uma refeição livre, é deixar ela para o dia que você mais faz atividade física, ou naquele dia que você vai comer aquela coisa mais livre, tenta se exercitar mais, tenta fazer um pouquinho mais no cardio, ou para quem faz musculação, deixa para o dia que treina perna, desde que a pessoa treine perna é igual gente grande, né? Não é fazer 3 séries de WhatsApp e uma de Instagram sentado na cadeira flexora não. É pegar peso mesmo, sair de lá arrebentado. Faz um pouco mais de cardio, se a pessoa faz luta, pô, dá um gás a mais na luta, que seja um dia que você consiga se exercitar um pouquinho mais, entendeu? Outra estratégia é tentar colocar um jejum, né, mesmo que seja de 12 horas, para tentar diminuir a janela de alimentação ali. Para quem tem uma meta de calorias um pouco mais restrita, mais difícil de bater, se essa refeição estiver dentro de um plano, mas sem a intenção de extrapolar as calorias, é interessante, pode ser interessante de você inserir ali, pelo menos naquele dia, poxa, se você consegue, faz a tua primeira refeição lá para o meio do dia, meio-dia, 2 da tarde, que aí quando você normalmente as pessoas fazem à noite, né, fazem refeição livre mais à noite, porque aí você vai ter um volume maior de calorias, de alimentos para consumir, então o que você comer não vai impactar tanto. Mas isso é mais para quando as pessoas estão com uma restrição um pouquinho maior de calorias, então vale a pena essa estratégia sim. Ficou claro que não existe dia do lixo. Comida não deve ser tratada como lixo, a não ser que esteja imprópria para o consumo. A refeição livre, por assim dizer, funciona como uma recompensa por eu fazer tudo bem feito durante a semana. Então mereço sair um pouco da dieta, daquela monotonia. Mas temos que ter muito cuidado para não transformar isso em uma regra ou então, na cabeça da gente, seguir a dieta apenas em busca da refeição livre. Muita gente acaba desistindo exatamente por isso, por seguir a dieta, por comer calculado e regrado somente para chegar na refeição livre e abusar. Aí depois vem a compensação, como jejuns prolongados, horas a mais na academia, cortes de alimentos, coisa que não tinha na dieta da pessoa, mas por conta de adquirir esse pensamento de só fazer certo para ter a recompensa, é gerado todo esse descontrole alimentar e um planejamento que até então estava sendo bem feito é jogado todo por água abaixo.